Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Game of Thrones, O Filho do Caos. Parte 1. Capítulo 1. Prólogo. As narinas de Robert Baratheon se dilatam enquanto ele inala o cheiro de fumaça, sangue e suor no ar, antes de sorrir com ferocidade. A vitória nunca havia cheirado tão doce. Aquele bastardo de Rhaegar estava morto e a maré da batalha havia virado a favor deles no momento em que Robert desferiu o golpe fatal com seu martelo de guerra, estilhaçando os rubis da armadura daquele pomposo idiota no processo. Aonde quer que ele vá, ele recebe os gritos e elogios dos homens. Aonde quer que ele vá, ele vê o temor e o respeito em seus olhos. Hoje era o dia em que a dinastia Targaryen caía. Não importava que as serpentes ainda controlassem Porto Real, nem que o Rei Louco ainda estivesse vivo. Esta batalha havia se transformado em uma debandada, deixando as forças legalistas quase dizimadas. O caminho para as terras da coroa estava escancarado, e Robert pretendia tirar total proveito desse fato. Seus próprios ferimentos já haviam sido enfaixados, e uma breve reunião pós-batalha entre ele e os outros lordes rebeldes já havia ocorrido. Com Rhaegar Targaryen e Levin Martell ambos mortos em combate, a decisão mais importante a ser tomada naquela reunião tinha sido o destino de Sor Barristan Selmy. Um dos vassalos de Ned, Roose Bolton, havia defendido a execução de Selmy, mas Robert acabou decididamente contra. Sor Barristan Selmy era um cavaleiro corajoso e honrado. Ele era um homem de juramentos e lealdade em um mundo cheio de víboras e covardes. Robert não conseguia permitir que um homem assim fosse morto daquela maneira. Em vez disso, perdoou Selmy e até enviou seu mestre pessoal para garantir que o homem sobrevivesse. Agora Robert se pegava caminhando quase sem rumo, sem ter certeza do que estava procurando. Talvez ele simplesmente desejasse se regozijar um pouco mais em sua vitória. Ou talvez estivesse procurando exatamente o que encontrava. Na verdade, uma parte dele sabia que não deveria estar buscando prazeres básicos. Não agora que Rhaegar estava morto e o caminho para sua Lyanna estava finalmente livre. Mas Robert é apenas um homem no final das contas, um homem com um corpo capaz e necessidades da carne. Isso era uma coisa e seu amor por Lyanna era algo completamente diferente. Assim, quando ele avista a mulher parada ali em meio à carnificina, Robert não consegue evitar ser imediatamente atraído por ela. Ela veste um estranho pano branco e não tem um único arranhão, apesar de suas mãos estarem cobertas de sangue e cerradas em punhos ao lado do corpo. Uma curandeira de campo de batalha. Deve ser. Mulheres como ela eram raras. Mas mestres dispostos a deixar seus castelos abafados para tratar qualquer pessoa além de seus suzeranos após uma batalha eram ainda mais raros. Por isso, cabia a pessoas como ela tentarem salvar quem podiam na maioria das vezes. Mas mesmo que Robert a classifique como uma curandeira em sua mente, os olhos dela encontram os dele e um arrepio percorre sua espinha. A intensidade de seu olhar o faz sentir a necessidade de se armar por algum motivo. Como se devesse empunhar seu martelo de guerra contra ela, apesar de ser mulher. Movendo-se pelo campo de batalha como se pertencesse a ele, a mulher se aproxima, seus olhos percorrendo seu corpo de cima a baixo antes de voltarem para seu rosto. Você é aquele a quem chamam Robert Baratheon. Não é bem uma pergunta, é mais uma afirmação. Robert ri, gostando dela instantaneamente. Isso mesmo. Robert Baratheon, Lorde Protetor das Terras da Tempestade, Senhor de Ponta Tempestade, líder desta trupe variada. E você, quem é? A mulher de branco com os punhos ensanguentados inclina a cabeça para o lado, olhando para ele com conhecimento. Importa? Um sorriso largo se espalha pelo rosto de Robert enquanto ele balança a cabeça lentamente. Não importa. Ela o deixa ofegante e dolorido. Tanto que quando ele acorda na manhã seguinte, sozinho em sua tenda, mal consegue mover um músculo. Robert consegue apenas encarar o teto da tenda com olhos arregalados e selvagens, lembrando-se dos detalhes da noite anterior de forma vívida. Ele era um homem grande, e embora nunca estivesse no negócio de ferir mulheres, também não estava no negócio de ser tratado como uma. Mas esta mulher, ela tinha uma força que desmentia sua forma. E que forma era aquela? Assim que ela tirou as coberturas brancas, ele rapidamente começou a se perguntar se ela era algum tipo de curandeira guerreira. Apenas com base no músculo cordado e cicatrizado que se combinava com as partes femininas suaves dela, resultando em uma visão verdadeiramente estranha, mas estranhamente apreciável. Claro, ele não teve muita chance de fazer perguntas a ela. Não quando ela era tão insistente, tão carente. Robert já estivera com mulheres lascivas antes, mas isso era diferente. Ele também já estivera com mulheres que sabiam como montar um homem em vez de serem montadas, mas novamente isso era diferente. Em verdade, ele sentiu que ela lhe causou mais danos na noite passada do que Rhaegar ou qualquer um dos legalistas na batalha horas antes. Robert se sentiu estranho com todo o encontro, mas ele não podia negar que havia gostado da experiência mesmo assim. E múltiplas vezes ainda por cima. Só que as coisas ficam estranhas quando ele finalmente consegue sair da cama. Precisando de uma pequena dose de leite de papoula para funcionar devido à dor e à rigidez, Robert começa a procurar a mulher com quem havia dormido na noite anterior. Exceto que, ninguém consegue direcioná-lo para onde a mulher poderia estar. Ninguém consegue sequer dizer quem ela era. É como se ela fosse um fantasma. No final, após horas de busca infrutífera, tudo que ele tem são suas memórias e as marcas que ela deixou em seu corpo para se lembrar dela.
Foi a experiência mais estranha e envolvente da vida de Robert Baratheon, deixando-o com tantas perguntas não respondidas e um estranho desejo por mais. Mas ele não podia permitir-se ser distraído do que precisava ser feito. No final, tudo o que podia fazer era reunir suas forças e continuar a avançar, para que esta guerra inútil pudesse terminar e o Rei Louco pudesse ser levado à justiça, para que ele pudesse finalmente ter a sua Lyanna, de uma vez por todas. Robert Baratheon está sentado sozinho em um escritório com nada além de desespero no coração e cinzento arrependimento na boca que nenhuma quantidade de vinho parece ser capaz de lavar. Eles venceram, assim como ele sabia que venceriam. Aerys estava morto, assassinado por seu próprio guarda real. Robert foi feito rei, com Jon concordando em servir como seu mão. E no entanto, nada disso significa muito, não é? Afinal, Lyanna está morta, encontrada tarde demais em Dorne antes que o pior pudesse acontecer. Ned retornou ao norte com o corpo dela, partindo em termos ruins porque estava irritado com a reação de Robert às mortes brutais da esposa de Rhaegar e de seus filhotes de dragão. E Robert se vê cercado por serpentes vestidas com a pele de leões. A casa Lannister não fez nada durante a rebelião de Robert, como já estavam começando a chamá-la. Não se aliou aos rebeldes, nem veio em auxílio do Rei Louco. Até que no último momento, Tywin Lannister trouxe seu exército para Porto Real, chegando antes das forças de Robert. Poderia ter sido ruim para o lado dele se o Lord Lannister não tivesse intenção de traição o tempo todo. No momento em que Porto Real abriu seus portões para o protetor do Oeste, a cidade foi saqueada e devastada. Enquanto isso, o filho de Tywin, Jaime Lannister, atravessou Aerys com sua espada, o guarda real traindo seus juramentos e matando seu suzerano ali mesmo na sala do trono. Ao mesmo tempo que homens de confiança Lannister aparentemente caçaram e massacraram Elia Martell e seus 2 filhos pequenos. Robert não se importava que o Rei Louco estivesse morto. Ele também não se importava que os filhotes de dragão estivessem mortos. O assassinato de Elia Martell foi mal feito, mas, na verdade, ele nem conseguia se importar tanto com isso também. O que lhe importava era a duplicidade dos leões, e a infeliz verdade de que agora ele tinha que depender deles de qualquer maneira. Ele e Jon tiveram longas conversas sobre o assunto depois que Ned trouxe a notícia da morte de Lyanna e partiu para o norte. Mas nenhuma dessas conversas foi remotamente satisfatória. Robert adiou o máximo que pôde, realmente adiou. Ele esperou por tantas luas quanto conseguiu, mas no final importou pouco. O velho leão ainda conseguiu o que queria, pois hoje era o dia do casamento de Robert. Hoje, esperava-se que ele se casasse com Cersei Lannister e a nomeasse sua rainha, uma união que deveria garantir seu trono e dinastia por gerações. Ele deveria estar animado. Cersei certamente não era feia. Ele deveria estar exultante. Os Lannister eram bem conhecidos por cagar ouro e sempre pagar suas dívidas. Mas nada disso importava sem Lyanna. Qual era o sentido de ser rei sem ela como sua rainha? Porque parecia que, embora tivesse vencido, na verdade havia perdido. O que se craque? Robert se assusta, os olhos arregalados quando algo atinge a janela atrás dele. Isso não deveria ser possível. Este escritório particular nos andares superiores da Fortaleza Vermelha estava a centenas de metros acima do solo. Virando-se abruptamente, ele congela no lugar e apenas encara, incrédulo, por vários longos momentos, até que finalmente a pessoa do outro lado do vidro fala. Ou abra a janela, ou me direcione para a varanda mais próxima. Rápido, se não quiser que eu simplesmente atravesse o vidro. Era ela, a mulher do tridente e um punhado de outros lugares também. Aquela primeira noite com ela não havia sido a última, de fato. Mesmo que ninguém tivesse sido capaz de rastreá-la ou dizer quem ela era. Mesmo enquanto Robert e seu exército continuavam a seguir para o sul em direção a Porto Real, ela continuava aparecendo como uma estrela de cobre ruim. Embora uma mulher como ela fosse mais um dragão de ouro, é verdade. Noite após noite ela vinha para sua cama. Noite após noite, Robert sentia que estava lutando por sua vida, mesmo enquanto experimentava prazeres além de sua compreensão. Então, há várias luas, ela parou de aparecer. Desapareceu completamente para nunca mais ser vista. Pouco depois, ele chegou a Porto Real e se viu ocupado demais para sequer pensar nela e no mistério que a cercava. Mas agora, isso vai além do mistério, porque a mulher está flutuando lá fora da janela. Ela está pairando no ar como se não fosse nada. E mais do que isso, ela tem um embrulho aninhado em um dos braços, pressionado contra o peito exposto. Os olhos de Robert se arregalam quando ele tardiamente reconhece o embrulho pelo que é. Um bebê. Uma criança. No final, ele precisa direcioná-la para a varanda mais próxima. A janela do escritório é muito grande e não abre. Embora agora haja uma rachadura em sua superfície devido à pedra que ela jogou nela com muita casualidade. Quando ela pousa na varanda, o jovem rei dos 7 reinos não sabe se deve olhar para ela ou para o bebê que ela está segurando na dobra do braço. Ele é. Você é o rei agora, não é? Eu observei enquanto eles o coroavam. Você governa estas terras, estes 7 reinos, sim? A boca de Robert se abre e fecha por um breve momento antes que ele finalmente, hesitantemente, acene com a cabeça. Sim, eu governo. Eu estou prestes a me casar ainda hoje. Ele teme por um momento que ela encare isso mal, mas a mulher apenas zomba. Isso não me importa. Este é para você. Assim ela entrega o bebê. Robert abre a boca para confirmar a paternidade. Apenas para a pergunta prender em sua garganta no momento em que ele vê os cabelos pretos emaranhados e os olhos azuis do menino. Ele é de Robert. Além de qualquer sombra de dúvida, ele é do sangue de Robert. Um bastardo de origem humilde, mas Robert não deveria esperar menos, dado o quanto a mulher havia extraído dele. Eu não entendo.
Quem é você? Você nunca sequer me deu um nome? Zombando novamente, a mulher impossível cruza os braços sobre o peito. Você não precisa do meu nome. Você não deveria estar perguntando quem eu sou, mas sim o que eu sou. E o que eu sou é uma Viltrumita. Eu não sou do seu mundo. Eu venho dos céus, como vocês primitivos diriam. Uma Viltrumita. Os céus? Ela é uma agente do divino? Você foi enviada pelo Sete para garantir minha vitória então? Ou para julgar se eu era digno da realeza? Mas a mulher, a Viltrumita, apenas zomba novamente. Não, eu não sou dos seus deuses. Eu venho de além das estrelas. Isso é de pouca importância para alguém como você. O que importa é o garoto. Ele é parte Viltrumita. Robert franze os lábios, olhando para o filho enquanto o peso de tudo isso cai sobre seus ombros. No final, ele se pega falando a verdade, a honestidade franca escorrendo de seus lábios. Eu não poderei reivindicá-lo como meu. Ele é um bastardo. Ele não terá meu sobrenome, nem poderei criá-lo aqui. Talvez você devesse levá-lo de volta, porque eu não posso ser o pai de que ele precisa. A mulher o encara por um longo momento. Bastardo? Sobrenome? Pai? Você acha que eu me importo com alguma dessas coisas? Estas palavras não têm sentido. O garoto é de sangue Viltrumita. Ele será um guerreiro, um soldado, um lutador. Não me importo onde você o coloque. Ele não pode vir comigo. O lugar dele é aqui neste mundo, onde talvez em algumas décadas ele possa fazer algo deste planeta desgraçado e atrasado. Ela gesticula com a mão quase com desprezo, um sorriso de escárnio em seus lábios. Mande-o para longe, se quiser. Coloque-o no ambiente mais hostil que se possa imaginar e ele sucumbirá ou superará as expectativas. Faça o que quiser com ele, contanto que você não tente matá-lo nem ordene que o matemática, entendido? Surpreso com a completa falta de instintos maternos, Robert acena lentamente com a cabeça, sua boca se abrindo para fazer a primeira de 1 milhão de perguntas. Infelizmente, ele nunca tem uma chance. No momento em que ele sinaliza até mesmo a forma mais básica de concordância, a mulher o interrompe com uma última mensagem. Bom, eu voltarei eventualmente para verificar o progresso do garoto. Talvez em 100 anos. A essa altura, ele terá feito algum progresso ou estará morto, caso em que eu simplesmente começarei de novo. Adeus, governante lamentável de um continente lamentável em um planeta lamentável. Ela se vai um momento depois e Robert mal percebe que ela saiu indo direto para cima antes de desaparecer completamente de vista. Seus olhos se apertam para cima, tentando segui-la, mas ela rapidamente se torna um ponto distante antes de sumir de vista. Ele ainda está olhando para o céu quando a voz de John o alcança um momento depois. Robert, o que você está fazendo aí fora? O casamento começa em breve. Como se pode sequer começar a explicar o que ele acabou de experimentar? A boca de Robert se abre e fecha, mas no final ele mostra a John em vez de contar. Os olhos da mão do rei se arregalam quando ele vê o bebê nos braços de Robert. Aquilo é uma criança? Robert, de onde ele veio? É uma boa pergunta. Uma que Robert não tem intenção de responder para que sua figura paterna não comece a acreditar que ele enlouqueceu tanto quanto seu predecessor. Em vez disso, Robert engole em seco e força uma expressão fria em seu rosto. Ele é meu, John. Meu primogênito, um bastardo, é claro. O rosto de John passa por uma variedade de expressões que poderiam muito bem ter sido divertidas se as circunstâncias fossem diferentes. No final, porém, Robert reconhece o olhar nos olhos do homem mais velho muito bem. Antes que o sermão possa começar, ele o interrompe pela raiz. Ele não pode ficar aqui, é claro. A nova esposa não gostaria, tenho certeza. Faça os arranjos para que ele seja enviado para o vale, por favor. Deixe-o ser criado lá da maneira que você achar melhor, John. Quanto a um nome, chame-o de Axel. Axel Stone, já que ele será do vale. Tecnicamente deveria ter sido Axel Waters pelas terras da coroa, mas não era como se Robert realmente soubesse onde a mulher havia dado à luz, de qualquer maneira. E dar-lhe o nome Stone esperançosamente ofereceria uma camada extra de proteção contra aqueles que pudessem questionar sua identidade. Sua mão parece chocada pelas ordens de Robert enquanto ele entrega o bebê. É claro que John está surpreso com a maturidade de Robert neste momento, esperando ter que dizer ao novo rei que ele não poderia, de forma alguma, manter o menino ao seu lado. Robert não era um idiota, no entanto. Ele sabia disso muito bem. Estes leões com os quais ele foi forçado a se cercar desde que se tornou rei. Ele não confiava neles a 100 metros de seu filho. Não, Axel estaria mais seguro no vale. Deixando de lado todas as coisas insanas que sua mãe havia dito e feito, o garoto estaria melhor lá. Robert tinha certeza disso. Certifique-se de que seja feito, John. Dando um tapinha no ombro do homem chocado e um sorriso cansado que não chega aos olhos, Robert deixa sua mão para trás, ainda segurando o bebê, e começa a caminhar em direção à sua ao seu casamento. É a última vez que ele verá o garoto. Isso é provavelmente o melhor, considerando tudo. É tudo culpa dele no final. Sua morte. A morte deles. Enquanto o tempo parece desacelerar no momento crucial, o último pensamento claro de Robert é que a culpa é toda dele. Se ele não tivesse feito isso. Se ele não tivesse feito aquilo. Seu primeiro erro foi definitivamente permitir-se ficar sóbrio por tempo suficiente para demonstrar interesse em seus filhos naquela manhã fatídica. Após décadas passadas em um estupor alcoólico, Robert Baratheon, primeiro de seu nome, rei dos Ândalos e dos primeiros homens, veio tomar o café da manhã sentindo-se surpreendentemente lúcido pela primeira vez em mais tempo do que conseguia se lembrar. Foi lá no café da manhã que Robert perguntou a seus filhos e filha o que eles andavam fazendo ultimamente, no que até ele reconheceu ser uma exibição muito rara de interesse. Todos os três imediatamente ficaram em silêncio até que Robert perguntou novamente com insistência e alguma leveza forçada na voz. Foi quando Tommen, o doce e inocente Tommen, se manifestou para contar ao pai que ele andava explorando recentemente.
Aventureiro, essa foi a palavra que ele usou. E Robert? Robert ficou intrigado o suficiente para pedir mais detalhes. Quando descobriu que Tommen havia começado a despistar seus guardiões para ir explorar túneis não apenas sob a Fortaleza Vermelha, mas até mesmo para a Cidade Maior, Robert ficou entusiasmado. Ora, isso soava como o tipo de confusão em que ele e Ned se metiam antigamente. Seu filho mais velho, Joffrey, é claro, teve que fazer um comentário sarcástico, e então, quando Robert decidiu que Tommen o levaria na próxima aventura, ele também decidiu que Joffrey viria junto. Todos os três, junto com algo como metade da guarda real, indo para o subterrâneo para ver exatamente que tipo de tesouros Tommen havia descoberto. Cersei não ficou feliz com isso, é claro. Sua rainha franziu a testa e esteve perto de gritar enquanto tentava impedir o que ela considerava ser uma expedição tola e perigosa. Robert, no entanto, ignorou suas preocupações como os lamentos de uma mulher fraca. Ele certamente veio a se arrepender disso, não é? Tommen os conduziu sob a Fortaleza Vermelha e, em seguida, para túneis que os levaram para mais longe do castelo e sob a própria cidade. Robert estava se divertindo imensamente enquanto criava laços com seu filho mais novo, mesmo enquanto seu filho mais velho fazia papel de idiota a cada palavra que saía de seus lábios. Até que, finalmente, eles chegaram a uma porta estranha com uma marca estranha nela que era familiar e desconhecida a princípio. Através daquela porta, Tommen lhes mostrou o tesouro que havia encontrado. Filas e filas de potes cuidadosamente selados, cada um deles carregando a mesma marca da porta, apenas menor. Robert pegou um dos potes antes de pedir a Selmy que se aproximasse, curioso para saber se o outro homem reconheceria a marca. Felizmente, o comandante da Guarda Real reconheceu. Era a marca da Guilda dos Alquimistas, uma organização praticamente extinta que Robert mal havia tolerado e nunca promovido em seu tempo como rei. Principalmente porque eles faziam apenas uma coisa e essa coisa era incrivelmente perigosa e volátil. No mesmo momento em que Robert percebeu que estava segurando um pote de fogo vivo em suas mãos, ele ouviu Tommen choramingar e Joffrey rir, apenas para olhar e ver seu filho mais velho jogando um dos potes para cima e para baixo no ar, brincando de fingir que ia deixá-lo cair e quebrá-lo no chão, bem aos pés dele e de Tommen. Talvez houvesse outras maneiras de Robert ter lidado com a situação. Talvez houvesse maneiras pelas quais todos pudessem ter sobrevivido, sendo este apenas um encontro assustadoramente próximo com a morte. Mas naquele momento Robert reagiu sem pensar. Joffrey. Seu tom agudo e repreendedor deixou claro que ele queria que seu filho mais velho parasse o que estava fazendo. Infelizmente, o medo que Joffrey tinha dele trabalhou contra eles naquele momento, porque ele pulou de susto e deixou cair o jarro no processo. O tempo desacelera naquele momento para Robert Baratheon enquanto todos começam a reagir tarde demais. Ninguém consegue parar. Ninguém pode fazer nada para evitar o que acontece a seguir. Enquanto chamas verdes brilhantes cobrem o túnel e preenchem sua visão, o último pensamento que o Rei dos Sete Reinos tem é que a culpa foi toda dele. Capítulo 2. Em circunstâncias normais, o retorno do Lorde do Vale após tantos anos em Porto Real seria motivo de celebração. Certamente haveria alguma espécie de cerimônia planejada, e no mínimo um anúncio. Alguém para dizer, apresentando o Lorde do Ninho da Águia, Defensor do Vale, Guardião do Leste e Mão do Rei. Todos aqueles títulos pomposos. Enquanto Jon Arryn cavalga para o pátio exterior do Ninho da Águia, isso não acontece. O silêncio é quase ensurdecedor e, ao mesmo tempo, incrivelmente sombrio. Mas o Mão do Rei não se perturba com isso de forma alguma. Afinal, fora ele quem enviará a mensagem sobre como sua chegada deveria ser tratada. Este não era o momento para celebração, nem para festividades ou sequer cerimônia. Descendo do cavalo e entregando as rédeas a um moço de estrebaria, Jon solta um suspiro enquanto Lord Nestor Royce, alto intendente do vale, se aproxima e inclina a cabeça. Lord Arryn, bem-vindo ao lar. O vale é seu. Infelizmente, alguma pequena quantidade de cerimônia parece ser impossível de evitar. Jon está grato a Nestor por mantê-la breve, pelo menos. O homem provou ser um intendente capaz das terras da Casa Arryn nos longos anos que Jon passou como Mão do Rei em Porto Real. Já faz mais de 2 décadas, de fato. E é provável que se espere que ele permaneça como alto intendente por mais algum tempo, considerando tudo. Obrigado, Lord Royce. Só lamento que meu retorno não seja em melhores circunstâncias. Nestor faz uma careta com isso, uma sombra cruzando seu rosto. De fato, não há sorrisos no pátio neste dia. Todos já devem ter ouvido a notícia a esta altura, apesar de Jon ter partido para o vale poucos dias após a tragédia. Corvos voam mais rápido do que o homem ou o cavalo podem se mover, isso é verdade desde tempos imemoriais. Sim, meu senhor, todos nós ficamos chocados ao saber da morte do rei. E dos príncipes também. Fogo vivo, é verdade? Um arrepio percorre a espinha de Jon. Ele nunca se considerou um homem particularmente fraco. O vale pode não ser o maior dos 7 reinos, e a Casa Arryn pode não ser a maior das grandes casas. Mas eles também não eram conhecidos como particularmente fracos ou covardes. Pelo menos não durante sua vida. E no entanto, só de pensar nos cadáveres e nas chamas verdes que lambiam o chão, Jon Arryn fecha os olhos e baixa a cabeça por um momento em memória antes de assentir. Sim. O falecido Rei Louco aparentemente colocou fogo vivo suficiente sobre a cidade para reduzir toda Porto Real a cinzas no final da rebelião. Tivemos sorte de ele nunca ter conseguido levar a cabo esses planos terríveis, mas parece que os esconderijos de fogo vivo permaneceram ocultos sob a cidade desde então, escondidos por décadas, apenas esperando que alguém tropeçasse neles. Lord Royce também não é um homem particularmente fraco. Seu silêncio, portanto, é ainda mais revelador enquanto ambos ficam ali por um momento antes de Jon continuar.
Os esforços de escavação estavam a todo vapor por toda a cidade quando eu parti. Esperançosamente, na hora em que eu retornar, a maior parte do fogo vivo terá sido descoberta e a remoção poderá prosseguir sem mais incidentes. Claro, isso não mudava exatamente o fato de que Robert e seus filhos ainda estavam mortos. O que trouxe John ao motivo desta visita. A razão pela qual ele viera para cá diretamente de Porto Real, meros dias após a morte de Robert, seguindo para o ninho da águia o mais rápido possível. Soltando um suspiro, John vai direto ao assunto. Estou aqui pelo rapaz, Nestor. Chame-o, por favor. O alto-intendente do vale não precisa que lhe perguntem quem é o rapaz. Com o próprio filho de John ainda em Porto Real com Lisa, há apenas um rapaz em todo o vale de quem ele poderia estar falando. Um sorriso um tanto afetuoso se espalha pelo rosto de Lord Royce e ele balança a cabeça com pesar. Ele não é um mero rapaz há alguns anos, Lord Arryn. Um homem feito e verdadeiramente crescido a esta altura, eu diria. Sim, era isso mesmo, não era? Fazendo as contas em sua cabeça por um momento, Arryn fica quase surpreso ao perceber quantos anos o jovem teria agora. Como o tempo voa. É claro que Lord Royce não é um tolo. Ele pode não ser o homem mais perspicaz dos 7 reinos, mas se sai bem. Como uma vela sendo acesa, seus olhos se arregalam ligeiramente ao compreender de repente porque John perguntaria pelo jovem de quem estavam falando. Eu não entendo, meu senhor. Ele não seria o próximo na linha de sucessão ao trono, seria? Não deveria ir para um dos irmãos do rei antes de um bastardo? John apenas suspira e inclina a cabeça. Em circunstâncias normais, sim. Mas estas não são circunstâncias normais. Robert sobreviveu à explosão inicial de fogo vivo. Os olhos do alto-intendente quase saltam das órbitas com isso. O quê? Como? Fazendo uma careta, o estômago de John tenta se rebelar enquanto ele se lembra de como Robert estava depois. Joffrey e Tommen haviam sido reduzidos a estados verdadeiramente irreconhecíveis, mas Robert, Sor Barristan Selmy é como? Pelo que conseguimos reconstruir, os príncipes estavam no centro da explosão, enquanto o rei estava a alguns metros de distância. O Lorde Comandante reagiu com surpreendente rapidez, apesar da idade, e se esforçou para puxar o rei para trás de si nos momentos iniciais. Quando o fogo vivo começou a se espalhar, ele teve sucesso parcial, e a explosão resultante arremessou Robert através de uma parede, onde ele foi coberto por escombros suficientes para evitar as chamas. Por um momento, os olhos de Lord Royce se enchem de esperança. Mas isso é rapidamente esmagado quando ele percebe como tal coisa seria tola, dado que ele já sabe. Você disse que ele sobreviveu à explosão inicial. John apenas assente. Ele estava gravemente queimado e a mesma pedra que o salvou de ser queimado ainda mais também esmagou seu corpo em vários lugares. No final, ele viveu por apenas 1 hora ou mais depois que conseguiram resgatá-lo dos escombros. Apenas o tempo suficiente para recobrar a consciência. Apenas o tempo suficiente. Aqui, John pausa e inspira profundamente antes de continuar com um tom solene. Apenas o tempo suficiente para me dizer que estava legitimando seu filho bastardo primogênito e fazendo dele príncipe herdeiro. Tinha havido, é claro, uma boa dose de choque e surpresa com as últimas palavras do rei quando John as compartilhou com o resto do pequeno conselho. Mas Santanis não estava na cidade para contestar, e Henry aceitou com sua atitude jovial usual. No fim das contas, não era como se Myrcella Baratheon fosse assumir o manto de seu pai. No momento em que John compartilhou o decreto de Robert com os outros, a legitimação de Axel Stone foi concluída. Ele se tornou Axel Baratheon, filho primogênito de Robert Baratheon, e herdeiro do trono de ferro. E como Robert morrera pouco depois, isso significava que Axel era o novo rei dos 7 reinos. John ainda não sabia quem era a mãe do rapaz, mesmo depois de todos esses anos. Aquele dia em que ele entrou para falar com Robert para se certificar de que o homem estava preparado para o seu casamento, apenas para encontrá-lo segurando um bebê, ficou gravado na memória de John por décadas. De onde veio a criança? Ele havia verificado com os empregados e ninguém pôde lhe dizer sobre qualquer bebê sendo levado aos aposentos do rei. Obviamente John havia feito o que seu rei ordenou. Ele enviou Axel Stone para o ninho da águia para ser criado por seu alto-intendente e pela equipe do castelo. Não foi dito a Axel Stone que ele era filho de um rei ou algo assim, mas ele não teve falta de nada. John se certificou disso em nome de Robert. O jovem viveu uma vida confortável. Enquanto isso, Robert não tinha posto os olhos no rapaz novamente, não desde o dia de seu casamento. No entanto, quando estavam apenas os dois, o rei e sua mão, ele às vezes perguntava por Axel. Da mesma forma, John estava sob ordens permanentes para verificar pessoalmente o rapaz sempre que voltasse ao ninho da águia de tempos em tempos para ocasiões especiais. Sacudindo-se de suas divagações, John olha para Royce, que parece estar tão contemplativo quanto ele no momento. Nestor, o rapaz, se me permite. Ou melhor, o príncipe herdeiro Axel Baratheon. Onde ele está? Isso, para a insatisfação de John, provoca uma careta em seu alto-intendente. Felizmente para ele, as próximas palavras da boca de Nestor são agradáveis. Se certo. É claro, Lord Arryn. Por aqui. Franzindo a testa, John segue Lord Royce. Ele pretendia que o outro homem enviasse um servo para buscar Axel para eles, talvez enquanto ele descansasse seus ossos velhos depois de toda aquela viagem difícil. Mas no final, se o jovem estiver por perto, não é problema. Acontece que Nestor não leva John até Axel. Em vez disso, ele leva o Lorde do Ninho da Águia a uma pequena sacada com vista para a majestade do vale. Naquela sacada, há uma trompa que John nunca viu antes. Nestor, o que é isto? Em vez de responder, seu alto-intendente avança, pega a trompa na mão e sopra nela primeiro. John estremece com o quão alto é o som, mesmo enquanto ele se espalha pelos numerosos picos das montanhas do vale. É, uma trompa decente, ele admitirá.
Mas mesmo assim, ele está ficando bastante irritado por ser ignorado. Virando-se para encará-lo, Lord Royce faz uma reverência pela cintura. Mais sinceras desculpas, meu senhor. Mas dada a urgência da situação, achei melhor enviar a mensagem antes de explicar. Veja bem, o jovem Axel tem saído em incursões cada vez mais frequentemente nos últimos anos. John pisca, uma sensação como de coalhada tomando conta de seu estômago, enquanto sua voz fica completamente sem vida. Incursões. Sem dúvida, ouvindo a clara desaprovação de seu suzerano, o alto-intendente faz uma careta novamente. Como deve se lembrar, Axel sempre teve muita energia em excesso. Resmungando, John é forçado a assentir, mesmo enquanto franze a testa severamente. Sim, toda vez que ele visitava o rapaz em seus anos anteriores, era bastante surpreendente o quão energético ele era. Axel Stone parecia ter uma resistência e entusiasmo intermináveis e ilimitados para quase tudo, e ele só parecia ganhar mais energia quanto mais velho ficava. Tanto Nestor quanto John fizeram o possível para incutir valores adequados no jovem, mesmo que ele fosse apenas um bastardo. Ele absorveu seus ensinamentos como um peixe na água e se mostrou em necessidade desesperada de mais direção com o passar do tempo. Eu escrevi sobre isso em minhas cartas, Lord Arryn? Mencionei que Axel tinha conseguido subjugar os clãs das montanhas, não mencionei? Espere, o quê? A cabeça de John se volta na direção de Nestor, seus olhos arregalados e suas narinas a vibrar com uma notícia tão incompreensível. Com licença. Quando foi isso? Passando a mão sobre sua cabeça careca, o Lorde Barbudo pensa por um segundo. Há cerca de 3 luas atrás, eu diria. 3 luas. John pensa e se pega soltando outro suspiro. Os últimos meses foram bastante cansativos, ele teve que admitir. Mesmo antes da tragédia com o fogo vivo, John tinha sido mantido extremamente ocupado por seu trabalho como mão do rei. Não era fácil ser a mão de Robert, nunca foi, em todos os anos e mais de 2 décadas em que ele serviu o rei nessa posição. Ele pretendia resolver isso eventualmente, mas toda vez que estava planejando revisar seu atraso de correspondência não crítica, algo mais surgia, alguma emergência. De algum tipo. Dado o longo histórico de serviço leal de Lord Royce, John estava disposto a aceitar que a culpa era dele. De fato, John não duvidava que se pudesse de alguma forma mágica se transportar de volta para a Torre da Mão neste exato momento, ele seria capaz de encontrar a carta exata de que Nestor estava falando, selada e não lida mesmo depois de todo esse tempo. Certificando-se de manter qualquer raiva verdadeira fora de sua voz, John acena com a mão na direção do alto-intendente. Explique, por favor. É claro. Veja, Lord Arryn, o jovem Axel tem ficado bastante forte e bastante rápido. Suas capacidades só aumentaram nos anos desde a última vez que o senhor pôde escapar para uma visita. E como tal, sua capacidade de se meter em problemas também começou a crescer. Nestor suspira, embora haja um sorriso pesaroso repuxando seus lábios, como se ele não conseguisse ficar bravo. Nenhuma quantidade de tarefas, deveres ou responsabilidades conseguia detê-lo. Ele provou repetidas vezes que pode fazer o trabalho de 5 homens e ainda terminar ao meio-dia. Eventualmente, ele pediu para ser autorizado a explorar um pouco. Eu esperava que fazer isso pudesse lhe dar perspectiva, ou talvez apenas cansá-lo por uma vez. Perigoso. A ideia do atual herdeiro dos 7 reinos correndo pelas regiões montanhosas do vale, onde clãs das montanhas e grandes feras residiam. Isso enviou um arrepio pela espinha de John. Mas para ser justo com Nestor, não era como se algum dos dois tivesse pensado que Axel Stone um dia se tornaria Axel Baratheon e se sentaria no trono de ferro. Como eu disse, ele conseguiu aterrorizar os clãs das montanhas tão mal que eles não nos atacaram uma única vez nas últimas 3 luas. Ninguém tem certeza exatamente do que ele fez com eles, quantos ele teve que matar. Mas não houve sequer um ataque em todo esse tempo. Quando perguntado, Axel apenas diz que lidou com eles, ponto. Isso não fazia sentido. Subjugar os clãs das montanhas parecia o tipo de fantasia que alguém de fora do vale poderia escrever. Alguém que não entendia o que eram os clãs das montanhas, que não tinha vivido um único dia na área. Existem quase uma dúzia de clãs grandes e distintos dos primeiros homens vivendo nas montanhas da Lua até hoje. E dezenas de clãs menores além disso, embora estes tendam a estar constantemente morrendo, apenas para serem substituídos por homens que se separam dos maiores. Os clãs das montanhas não são um monólito. Eles não são apenas alguma força unida que se pode subjugar de uma só vez. Então, o que diabos Axel tinha feito? Como no mundo ele conseguiu convencer os clãs a cessarem seus ataques às terras baixas por 3 meses inteiros? Não se preocupe, Lord Arryn. Quando percebi o quão volátil Axel estava ficando, fiz um acordo com ele. Se ele ouvir esta trompa, deve voltar imediatamente, não importa o que esteja fazendo. Olhando para a trompa com certa desconfiança, John então olha para fora da sacada para o resto do vale estendido à frente deles. Estas são suas terras, as terras da casa Arryn, e John nunca sentiu nada além de orgulho e satisfação ao contemplá-las do ninho da águia antes. Esta foi a primeira vez em que ele olhou para a vista incrível, e sentiu nada além de inquietação. E se ele estiver muito longe para ouvi-la, Nestor? O alto-intendente do vale fica em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça. Ele sempre atendeu ao chamado, meu senhor. Francamente, não tenho certeza se ele pode estar muito longe, contanto que permaneça dentro dos limites do vale. John lança um olhar a Nestor, franzindo a testa com a absoluta confiança na voz do outro homem. Apesar das coisas incrivelmente extravagantes que seu intendente já lhe disse até agora, de alguma forma, parece que Nestor ainda não lhe disse tudo. Mas no final a única coisa que importava era resgatar Axel e levá-lo de volta para Porto Real. Nada mais era mais importante neste momento. O que levantava a questão? Onde diabos estava o herdeiro dos 7 reinos agora? E o que diabos ele estaria fazendo? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 3.
As montanhas estão silenciosas, a não ser pelo vento frio que se move pelo passo. Um cego poderia, por engano, acreditar que a área está vazia, de tão quieta e parada que está. Ele estaria errado, no entanto. Na verdade, esta parte das montanhas da Lua está cheia de homens e mulheres no momento. Os chamados selvagens dos maiores entre os clãs das montanhas. Corvos de pedra, homens queimados, orelhas pretas, irmãos da Lua e cães pintados. Alguns são maiores do que outros, é preciso dizer. No entanto, todos estão unidos em seu silêncio neste momento. Onde normalmente haveria violência com tantos clãs reunidos em um só lugar, ninguém se atreve a levantar a mão contra o outro. Em vez disso, todos os olhos estão no homem parado no meio deles. O estranho. Vestindo apenas uma fina calça de linho que deixa pouco para a imaginação, o jovem tem mais de 1,80 m de altura, ombros e peito largos. Seu cabelo preto é cuidadosamente mantido, enquanto seu rosto completamente liso deixa claro que ele ainda não deixou crescer pelos faciais. Apesar de ter tamanho e estatura semelhantes aos de muitos dos homens da montanha na clareira, e ser maior e mais largo do que muitos outros. Parado ali com nada além daquelas calças finas, em desafio direto ao clima frio da montanha, Axel Stone sorri enquanto inclina a cabeça para o lado, varrendo o olhar sobre todos eles. E então, vocês vão ficar aí parados o dia todo? Ou vão vir para cima de mim de uma vez? Finalmente 10 homens no total, 2 escolhidos de cada tribo, começam a dar passos hesitantes e cautelosos para a frente. Eles se aproximam de Axel sem armas nas mãos, mas vestidos com grossas e confortáveis peles da cabeça aos pés. Compartilham olhares entre si, a velha inimizade deixada de lado por um breve momento diante do inimigo comum. Axel, por sua vez, firma a postura, cerra o maxilar quadrado e levanta os braços. Não para defender, mas para agarrar suas mãos abertas e seus dedos curvados como garras, enquanto seu sorriso se alarga ainda mais. Venham logo! Seu grito incita os 10 homens da montanha à ação. O orgulho de alguém dos clãs da montanha não deve ser subestimado. Havia quem os chamasse de bandidos e foras da lei, selvagens com armas e armaduras de má qualidade. Os senhores e damas do vale, em seus castelos de pedra, consideravam-nos não mais do que vermes, mordiscando seus calcanhares ao saquear aldeias locais e atacar cidades nas terras baixas. À medida que os 10 homens grandes e robustos alcançam Axel, ele encontra a investida deles de frente, rugindo enquanto todos se chocam contra ele, apenas para o jovem mal se mover em resposta. É claro que por maior que seja, ele só consegue bloquear e lutar com 3 ou 4 no máximo. Os outros 6 o cercam rapidamente, desferindo golpes por um breve momento em suas costas e pescoço aparentemente desprotegidos, até mesmo batendo punhos pesados em seu crânio sem se importarem potencialmente feri-lo. Eles deveriam ter se preocupado mais consigo mesmos. Os estúpidos o suficiente para mirar em seu crânio, em vez das partes um pouco mais macias dele, são recompensados com dedos quebrados e soltam uivos de dor. Seus próprios ataques são usados contra eles pela pura dureza de sua cabeça. Eventualmente, os 10 homens são forçados a simplesmente usar seu peso combinado para pressionar Axel até que consigam derrubá-lo, imobilizando-o no chão. Que cena deve ter sido para quem olhava de fora por um único momento. 10 guerreiros enormes e musculosos, todos se debatendo e se contorcendo uns sobre os outros enquanto se amontoavam sobre um homem mais jovem do que qualquer um deles. Hahaeng. E então o momento passa, e homens da montanha voam para todos os lados enquanto Axel se lança para cima, ao mesmo tempo que joga todos eles para longe, retornando à sua altura máxima, metade é arremessada naquele primeiro momento. Eles são os sortudos. Os outros encontram seus punhos e cotovelos enquanto ele os derruba um após o outro. Um guerreiro infeliz recebe um chute no peito pelos seus problemas e voa 3 metros para trás, atingindo o chão com força e não se levantando mais. Em menos de 1 minuto do início ao fim, Axel é o único que resta de pé. No entanto, nenhum dos homens que ele acabou de lutar está morto. Definitivamente há muitos gemidos e lamentos de dor, homens chorando como donzelas enquanto rolam de um lado para o outro. Mas ele teve o cuidado de moderar sua força. Aquele chute poderia ter atravessado o peito do homem da montanha, afinal, e não o fez. Por um momento tenso, o silêncio reina mais uma vez, enquanto o resto dos membros reunidos dos 5 clãs da montanha olham para ele em silêncio. E então, Bahara, Pag e Shela. Eu disse que ele aguentava 10. Fê. Seus corvos de pedra estavam claramente se contendo. Chaga. Tá? Você quer dizer isso na minha cara? Shela, líder dos Orelhas Pretas, na verdade não quer dizer isso na cara de Chaga. Resmungando com raiva, o chefe da montanha entrega o pagamento ao líder do clã dos Corvos de Pedra para a imensa satisfação de Chaga. Pelo menos, se o sorriso de orelha a orelha for um indicativo. Axel apenas observa a troca com leve diversão, antes de varrer o olhar para os homens que ele acabará de brutalizar. Todos viveriam, muito provavelmente, mas isso não significava que alguns não tivessem sido aleijados por suas ações. Esse era apenas o custo de fazer negócios nas Montanhas da Lua, no entanto. Esse era o custo de buscar um desafio de Axel Stone. Balançando a cabeça, ele se dirige às suas roupas e começa a se vestir novamente. Ele havia desenvolvido uma certa reputação entre os clãs da montanha a essa altura. Quando o alto mordomo Royce finalmente aceitou que Axel não podia mais ficar confinado no ninho da águia e aprovou a primeira das viagens de Axel, ele estava tão ansioso para começar a limpar o vale.
Afinal, vivendo no ninho da águia a vida toda, Axel ouvirá conto após conto sobre os desprezíveis clãs da montanha e seus ataques aos pobres inocentes plebeus do vale. No entanto, quando ele mencionou a solução do problema ao alto mordomo Royce, o homem mais velho disse que não era tão simples. Ele explicou a Axel como era difícil para os cavaleiros adequados atravessarem os perigosos caminhos da montanha do vale. Além disso, o alto mordomo disse a Axel como os clãs da montanha desenvolveram toda uma cultura em torno de evitar lutas justas e combate honrado. Pois bem, chega, Axel havia decidido. Ele os impediria, sozinho, se fosse preciso. É claro que quando ele realmente chegou lá, aprendeu rapidamente que nem tudo era o que parecia. Claro, os clãs da montanha eram em grande parte selvagens para os padrões do resto do vale, muito menos de Westeros como um todo, mas eles ainda eram pessoas. Pessoas burras em geral, mas pessoas do mesmo jeito. Mais do que isso, eles respeitavam a força pessoal acima de tudo. Uma coisa levou a outra e, bem, descobriu-se que a cruzada de Axel também era uma ótima maneira de fazer amizade com o rude povo da montanha. No final, ele conseguiu espancar o suficiente deles até a submissão para que parassem seus ataques sob seu comando. Por meses isso continuou assim, com Axel fazendo viagens frequentes para visitar o povo da montanha e mantê-los no caminho certo. Ou mais perto do caminho certo que ele conseguia. Axel Stone, você realmente vale 10 homens. Talvez até mais. Junte-se aos meus corvos de pedra e você nunca mais terá falta de mulheres, comida ou bebida. A alegação jactanciosa de Chaga também não é totalmente exagerada, visto que algumas das mulheres dos corvos da tormenta já estavam olhando famintas para Axel antes que seu chefe as oferecesse, e em vez de as irritar, as palavras de Chaga apenas levam mais delas a lançarem olhares convidativos para Axel. A força era extremamente atraente entre os clãs da montanha, afinal. O quê? Não seja ridículo. Se ele for se juntar a alguém, ele deveria se juntar aos meus homens queimados. Bate Matt, o que você pode oferecer a ele que os irmãos da lua não podem? Menos pulgas para começar, Ulf. Retire o que disse. Axel suspira enquanto uma briga quase rompe por causa de seu recrutamento teórico, e esta não é a primeira vez. Eles praticamente imploram para que ele se junte a eles de verdade desde que ele os espancou pela primeira vez há alguns meses. Francamente, ele sente que os olhos deles são maiores do que a barriga. Mesmo que estivesse disposto a deixar de lado sua vida de castelo bastante confortável no ninho da águia, ele não se juntaria a eles. Ele os conquistaria, unindo-os e liderando todos sob sua bandeira. Ele se alinharia também porque nenhum deles era melhor do que ele. Droga, Axel tinha certeza de que poderia enfrentar até 50 deles sem problemas, de verdade. Sua força não era a de um homem normal, nem sua carne. Ele podia causar dano apenas com os punhos que um homem com uma espada teria dificuldade em fazer. E ele podia aguentar golpes e ataques que derrubariam a maioria dos homens normais. Ele tinha sido incomum nesse aspecto por tanto tempo quanto conseguia se lembrar. Mas foi só mais recentemente que Axel realmente conseguiu testar seus limites. Usando os clãs da montanha como uma pedra de amolar para aprimorar suas habilidades e ver o quão forte, resistente e rápido ele realmente era. Os resultados? Ele ainda não havia encontrado um limite para nenhuma das três coisas, na verdade. Vendo que os chefes da montanha estão perigosamente perto de se agredirem, Axel suspira, e junta as palmas das mãos na frente dele, batendo-as com força suficiente para fazer o vento levantar e soprar pela área, enquanto também cria um som alto o suficiente para que todos se encolham e cubram os ouvidos. Chega! Não vou me juntar a nenhum de vocês, seus grandalhões. Na verdade, não posso ficar muito mais tempo. Sou necessário de volta no ninho da águia. O senhor do vale deve chegar de Porto Real hoje. Como se para confirmar suas palavras, uma trompa distante soa de repente. Axel é o único que a ouve. Sua cabeça se contorce na direção do ninho da águia enquanto ele inala bruscamente. Para o alto mordomo estar chamando de volta, ou Lord Arryn estava por perto ou já estava lá. No final, não importava qual ele precisava. Bah! Senhor do vale. Ele não é meu senhor. Você sabe o que eu penso de Gak. Cruzando a distância entre eles rápido o suficiente para que alguns dos observadores pisquem e percam. Axel enterra o punho no estômago de Ulf, chefe dos Irmãos da Lua. O grande e robusto homem da montanha é levantado alguns centímetros do chão com um golpe, e quando Axel retira o punho, ele cai de quatro, vomitando seu café da manhã. Pairando sobre ele, Axel olha feio para o chefe da montanha. Lord Arryn é um grande homem. Não tolerarei qualquer desrespeito dirigido a ele. Ninguém fala, embora alguns dos outros chefes estejam sorrindo atrevidamente para Ulf enquanto ele sofre por suas palavras. Eles são definitivamente um grupo contencioso e desunido, esses clãs da montanha. Se não fosse por Axel, todos se matariam e cusperiam nos cadáveres uns dos outros em vez de se reunirem sob trégua como esta. Eu tenho que ir agora, mas tentarei visitá-los novamente em breve. Não se preocupem em ficar por perto desta área. Mesmo que tenham que se mudar, eu encontrarei vocês de novo. Há uma rodada de acenos com a cabeça, todos mais do que acostumados com a capacidade de Axel de rastreá-los, não importa onde fossem. Ao contrário dos cavaleiros do vale, Axel não era nem sobrecarregado por armaduras, nem atolado pela necessidade de um cavalo. Ele também não precisava se ater a caminhos estabelecidos, considerando tudo. Soltando uma respiração explosiva, o jovem acena em despedida para todos antes de se virar para partir. No entanto, pouco antes que ele possa ir, uma voz envelhecida e antiga ecoa pela área. Você não nos visitará novamente tão cedo, jovem Stone. Esta será a última vez que o veremos por um bom tempo. Pescando, Axel se vira enquanto todos os outros olham para o orador. Dolph, pai de Chaga, um dos homens da montanha mais velhos vivos, está sentado ali em uma cadeira improvisada de galhos e peles, seus olhos turvos com a cegueira, enquanto sua barba e cabelo grisalhos deixam claro que ele viveu muito, muito mais tempo do que a maioria. Chaga grunhe e franze a testa para o pai. É?
O que isso significa, velho? O que você está vendo desta vez? A cegueira de Dolph veio com um dom, embora Axel nunca tivesse certeza se acreditava nisso. De acordo com os corvos de pedra, o ex-chefe recebia visões do futuro de tempos em tempos. Ridículo, claro. Mas o jovem Stone vai se encontrar com o Senhor do Vale, e o Senhor do Vale vem para levá-lo embora das Montanhas da Lua. Há muitos olhares conflitantes lançados na direção de Axel com isso. Muitos o odeiam por ser mais forte, mais rápido e mais resistente do que eles. Tantos quantos o amam exatamente pela mesma coisa. Axel, por sua vez, está simplesmente confuso. Lord Arryn estava vindo para levá-lo embora? Por quê? Ele não era ninguém. Apenas um bastardo de baixa estirpe. Claro, ele há muito tempo percebera que poderia ser o bastardo de alguém importante, dado que fora criado em um castelo adequado pelo próprio Alto Mordomo e pelo fato de ter recebido o sobrenome Stone, enquanto bastardos nascidos de plebeus não recebiam tal reconhecimento. Mas uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra. E de tempos em tempos Axel até ponderava em particular a ideia de que ele poderia ser o bastardo de Lord Arryn. O homem tinha sido gentil com ele toda vez que o visitava ao longo da vida de Axel, e ele achava que seria bom se secretamente eles compartilhassem uma conexão de sangue. Mas ele nunca perguntou. Não apenas porque não queria causar problemas, mas também porque, ao não saber com certeza, ele poderia continuar fingindo que era verdade. Ainda assim, até onde ele sabia, a visita de Lord Arryn não deveria ter muito a ver com ele. Notícias da morte do rei chegaram aos ouvidos de Axel, e isso parecia extremamente trágico, mas ele era apenas um bastardo. Um ninguém. Bufando divertido, Axel balança a cabeça para o velho Dolph. Você está ficando senil, velho. Mas na remota chance de Lord Arryn realmente precisar de mim para algo, apenas saibam que eu sempre posso voltar e chutar algum senso nessas cabeças ocas se eu ouvir que algum de vocês voltou a atacar. Ele vai olhar sobre os clãs reunidos e fica satisfeito ao ver grandes e fortes guerreiros da montanha desviarem os olhos, um após o outro. Sorrindo de canto, Axel apenas acena com a cabeça e se vira para sair novamente, desta vez sem olhar para trás. Enquanto ele salta e agarra um afloramento rochoso que está a cerca de 6 metros acima de sua cabeça. Então ele salta novamente, e outro salto leva sobre o cume e para fora da vista deles. Era por isso que Axel era muito melhor em lidar com os clãs da montanha do que os cavaleiros do vale. Ele podia atravessar as montanhas da lua mais rápido do que qualquer cavaleiro ou clã que já viveu. Saltando de rocha em rocha, pulando de cume em cume, ligando de penhasco em penhasco, Axel começa a fazer o caminho de volta para o ninho da águia, pegando uma rota que só ele pode tomar. Ele tira as palavras do velho de sua mente enquanto segue. Claro, Lord Arryn provavelmente pediria para vê-lo enquanto estivesse visitando, daí o alto mordomo usar a trompa. Mas levá-lo embora do vale? Isso era totalmente ridículo. Uma das coisas que o alto mordomo Royce e Lord Arryn haviam martelado na cabeça de Axel desde cedo era que ele provavelmente nunca teria permissão para deixar o vale. Como eles explicaram, era muito melhor para todos os envolvidos se ele permanecesse aqui nas Montanhas da Lua, são e salvo. E Axel não se importava nem um pouco com isso. O vale era sua casa, afinal, e ainda havia muitas coisas para ele fazer aqui. Por que ele iria embora? Capítulo 4. Tendo ouvido que Axel estava em uma patrulha em algum lugar nas Montanhas da Lua, Jon esperava esperar pelo menos um dia, ou mais antes que o rapaz finalmente retornasse. Por isso, ele ficou bastante surpreso quando a notícia da chegada de Axel o alcançou a ele e ao Lord Royce em seu solar, apenas uma hora depois que o alto mordomo soprou aquela corneta. Ele já voltou? Ele não deve ter ido muito longe. Mas Nestor apenas balança a cabeça enquanto envia o servo para trazer Axel diretamente a eles. Eu não contaria com isso, Lord Arryn. Já tive homens tentando segui-lo antes, principalmente para tentar mantê-lo seguro e longe de problemas. Nem mesmo os meus melhores cavaleiros foram capazes de rastreá-lo ou ver exatamente para onde ele vai ou quão longe ele se afasta. A testa de Jon se franze em descrença, fazendo com que seu mordomo sorria timidamente em resposta. O senhor se lembra de quão rápido ele era quando menino, eu tenho certeza? Ele está ainda mais rápido agora, Lord Arryn. Mais rápido, e muito mais astuto. Qualquer que fosse a sua resposta a isso, ela não teve chance de sair de seus lábios, pois, no momento seguinte, a porta do solar se abre mais uma vez para admitir o homem de quem eles estavam falando. E um homem ele é. Não é até que Jon ponha os olhos em Axel pela primeira vez em vários anos que ele realmente percebe que esteve longe do ninho da águia por tempo demais. Atinge-o então enquanto se pega a encarar que o filho de Robert não é mais um garoto, nem mesmo um jovem na verdade. Ele tem mais de 20 anos neste momento e aparenta ter isso. Com a mesma altura que seu pai tinha naquela idade, com ombros largos e um peito largo que denunciava o seu sangue Baratheon como nada mais, Axel tem uma cabeça cheia de cabelo preto Baratheon e olhos azuis Baratheon penetrantes. Na verdade, a única coisa que falta para torná-lo uma cópia perfeita de Robert de volta aos seus 20 e poucos anos é a barba. Na idade de Axel, Robert já tinha uma barba completa. Axel, por sua vez, está com o rosto completamente limpo. Isso não quer dizer que ele tem um rosto de bebê, no entanto, porque qualquer um que se atrevesse a chamá-lo assim teria que ignorar propositalmente o formato quadrado e cinzelado de sua mandíbula e a pura presença que ele exala apenas por estar parado ali na soleira da porta. Os olhos de Axel se iluminam ao vê-lo e ele rapidamente avança antes de cair de joelhos e curvar a cabeça. Lord Arryn, é um prazer revê-lo. Eu só gostaria que fosse em circunstâncias melhores. Soltando um suspiro, Jon se levanta e acena com as mãos. Levante-se, Axel, por favor, levante-se. E eu também, eu também. Lentamente, o futuro rei dos 7 reinos se levanta. Ele dá um aceno respeitoso a Nestor antes de dar novamente a Jon a sua total atenção. Por um longo momento, Jon não sabe o que dizer, para ser honesto. Por onde você começa com algo assim? Venha.
Sente-se conosco, Axel. Axel pisca e hesita por um momento antes de fazer o que lhe é mandado. Mesmo enquanto John retoma o seu assento e Axel se junta a eles, o tamanho do jovem não é de forma alguma diminuído. Ele é grande, muito grande. Tão parecido com o seu pai na época. É claro que, ao contrário de Robert Baratheon, Axel foi criado como um Stone, um bastardo do Vale. Ele nunca soube de sua verdadeira ascendência, nem teve quaisquer expectativas de herdar ou se tornar um lord um dia, como Robert. Enquanto todos se sentam em silêncio por um momento, John se dá conta de que essa disparidade causou o desenvolvimento de uma diferença fundamental entre Axel e Robert. Robert já teria exigido saber do que se tratava tudo aquilo, assim como ele havia feito neste mesmo solar há tantos anos, quando John teve que contar a ele e a Ned o que o Rei Louco havia feito com o pai e o irmão de Ned. Axel, em comparação, é respeitoso e quieto em demasia, sentado estranhamente imóvel e sem se mexer um pingo, mas também mantendo os olhos baixos como alguém de sua posição deveria fazer quando em uma sala com homens como John e Nestor. Ele parecia capaz de segurar a língua de uma forma que Robert nunca conseguiu, mas dado que ele estava prestes a se tornar rei, John não tinha certeza se isso era realmente algo bom ou não. Só o tempo diria. Axel, tenho certeza de que a essa altura você já ouviu as notícias e sabe por que estou aqui. O rei e ambos os seus filhos legítimos estão mortos. Um sobressalto percorre o gigante do jovem e os seus olhos se arregalam enquanto ele engasga um pouco. Ah, desculpas, Lord Arryn. Eu tinha ouvido falar do rei, mas não sabia sobre os seus filhos. Isso é horrível. John lança um olhar para Nestor, mas o outro homem apenas encolhe os ombros. Depois de um momento ele acha que entende. Nestor não teria pessoalmente entregue a notícia ao jovem, isso teria sido muito suspeito. Nem o alto mordomo sabia que Axel seria o novo rei de Westeros antes da chegada de John. E as notícias, sem dúvida, levaria meses para todo Westeros descobrir que não foi apenas o rei que morreu, mas também ambos os príncipes. No final, ele não podia culpar o seu segundo pela falta de conhecimento de Axel. Quem será o rei agora então? Será Lord Santanis, não será? Um sorriso passa pelo rosto de John e ele se pega a rir um pouco. Essa seria a ordem das coisas em circunstâncias normais. Bem pensado, Axel. O filho de Robert se ajeita orgulhosamente com o elogio de John, radiante como se John tivesse acabado de lhe dar o maior elogio que ele já recebeu. No entanto, há circunstâncias atenuantes em jogo. O sorriso desaparece e a testa de Axel se franze em confusão. O que o senhor quer dizer, milord? John não consegue esconder o seu estremecimento com isso. Milord, era um termo de tratamento da plebe. E ele acabou de sair dos lábios do herdeiro de Robert e do príncipe herdeiro dos 7 reinos. Ele realmente tinha muito trabalho pela frente. Axel, pelo resto desta conversa e possivelmente no futuro, você pode me chamar de John, tudo bem? Os olhos de Axel quase saltam de seu crânio com isso, o jovem parecendo absolutamente perplexo com tal oferta. Antes que ele possa responder, John levanta uma mão e o interrompe. Voltando a antes, o que quero dizer é que Robert não morreu ao mesmo tempo que os seus filhos. Ele sobreviveu mais algumas horas. Eu estava com ele ao seu lado em seus momentos finais, onde ele me deu os seus últimos decretos como rei. Ele me disse que desejava legitimar um dos seus bastardos, e nomeá-lo príncipe herdeiro tornando o herdeiro do trono de ferro. John observa Axel atentamente para ver a sua reação a essas palavras. O que ele obtém é, não exatamente o que ele esperava. Um pequeno arrepio percorre o jovem gigante e Axel parece confuso, mas com uma pitada de algo em seus olhos. Como se soubesse o que está por vir, mas achasse impossível acreditar. Eu não entendo bem o que tudo isso tem a ver comigo. Soltando um suspiro explosivo, John se inclina para a frente, usando a mesa à sua frente enquanto olha Axel nos olhos. Robert legitimou seu filho bastardo primogênito. Um jovem que teve que ser deixado de lado no final da rebelião, mais de 20 anos atrás. Um jovem que foi criado longe do rei e da sua família legítima por todos esses anos. Axel, você nunca se perguntou quem era o seu pai de verdade? O sangue pulsa nos ouvidos de Axel enquanto ele se senta ali, absolutamente imóvel. Apesar disso, ele ouve tudo o que Lord Arryn diz com clareza cristalina. E ele entende tudo com clareza perfeita também por mais que não queira. Ele adoraria fingir-se de burro. Ele adoraria fingir que não entendeu. Talvez se eles o achassem estúpido não levariam adiante. Mas não. É tudo tão óbvio agora, não é? Quase birrentamente em voz baixa, Axel se pega a murmurar algo que ele nunca pensou que admitiria em voz baixa. Eu suponho que esperava que fosse o senhor. Ele cora tão intensamente que o sangue desce pelo seu pescoço imediatamente depois de dizer isso, enquanto Lord Arryn se recosta na sua cadeira por um momento, claramente atordoado. Então, depois de um longo momento, o Lorde do Vale sorri tristemente e balança a cabeça. Quem dera, rapaz. Quem dera. Não, o seu pai era Robert Baratheon, o primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, Lorde dos 7 reinos e protetor do reino. E você, Axel Baratheon, é agora o seu herdeiro. Você é o príncipe herdeiro do reino e herdeiro do trono de ferro, rapaz. Droga, o velho Dolph estava certo, aquele desgraçado. Soltando um suspiro, Lord Arryn continua. Você está certo de que sem você na jogada, Santanis Baratheon seria o próximo na linha de sucessão ao trono de ferro como o irmão mais velho do rei. No entanto, Robert sobreviveu um pouco mais do que os seus filhos e foi capaz de legitimá-lo com os seus últimos suspiros. Este foi o seu desejo de morte, Axel, para... Como eles morreram? Ele mal consegue acreditar em sua própria insolência. Interromper um Lorde dos 7 reinos? E no entanto, Axel se encontra com uma necessidade ardente de saber. A morte do rei antes era uma tragédia, mas distante para um bastardo como Axel. E então, descobrir que ambos os príncipes também haviam morrido. Isso também era desastroso, mas da mesma forma distante. Não mais.
Robert Baratheon era o seu pai e ele estava morto. Seus filhos eram seus meio-irmãos e estavam mortos. Uma família que ele nem sequer sabia que tinha, exterminada antes que ele pudesse sequer conhecê-los. Isso doía mais do que ele esperava, para ser sincero. Lord Arryn faz uma pausa e então explica calmamente os eventos macabros que ocorreram em Porto Real. É complexo e simples ao mesmo tempo. No final, eles morreram porque um depósito desconhecido de fogo vivo havia sido descoberto pelo príncipe mais jovem e o seu pai ficou curioso o suficiente para ver o que ele havia encontrado. Mas a complexidade residia em quão longe aquele fogo vivo havia sido colocado lá embaixo, aparentemente tendo sido colocado lá desde o reinado do Rei Louco, apenas para nunca ter sido usado. Quando eu deixei Porto Real para vir buscá-lo, um esforço em toda a cidade para encontrar e remover todos os depósitos de fogo vivo remanescentes deixados para trás pelas maquinações do Rei Louco estava bem encaminhado. Esperançosamente, na hora em que retornarmos a Porto Real, eles terão feito um bom progresso em lidar com o problema. Buscá-lo. Retornar a Porto Real. Droga. Isso estava realmente acontecendo, não estava? Lord Arryn tinha vindo até o ninho da águia por ele, para levá-lo de volta a Porto Real e coroá-lo rei. A boca de Axel se abre e se fecha por um longo momento, enquanto ele fica incerto sobre o que dizer. Finalmente, ele diz o óbvio. Ele diz o que está em sua mente. Certamente não pode ser eu, não é? Quero dizer, eu nem sequer sou adequadamente treinado para isso. Eu fui apenas um bastardo a minha vida inteira. Eles não podem realmente me querer no trono de ferro, podem? Neste caso, eles, todo mundo, toda a nobreza, especialmente os lordes Paramons e suas grandes casas nobres. Axel não consegue imaginar que eles seriam muito receptivos a ele. Ele não é exatamente material para rei, afinal. Mas Lord Arryn apenas balança a cabeça. Eles o farão, Axel. Eles não têm opções melhores. O decreto final de Robert foi claro e como sua mão, é meu dever cumprir as suas últimas ordens. Mas mais do que isso, não há mais ninguém. Mesmo que você recusasse o trono, ele passaria para Santanis, e ninguém quer isso. Isso provavelmente levaria à guerra. Os olhos de Axel se arregalam. O quê? Guerra? Mas Santanis Baratheon estaria na linha de sucessão nesse ponto. Ele seria o herdeiro de direito ao trono de ferro. Como isso poderia levar à guerra? Vendo o olhar em seu rosto, Lord Arryn oferece um sorriso pálido. Santanis é pouco querido entre os outros lordes de Westeros, Axel. Ele tem a reputação de ser frio e insensível a ponto de até mesmo a nobreza dos Sete Reinos o achar amplamente desagradável e, portanto, intolerável. Para piorar as coisas, o irmão Baratheon mais jovem, Rhaelle, é muito mais carismático e sociável. Lord Arryn balança a cabeça. Mesmo no curto período antes que o rei fosse recuperado e eu pudesse ouvir as suas palavras finais, eu tinha cortesãos tentando me sondar, vendo se eu ficaria do lado de Santanis ou Rhaelle para o trono. Lord Santanis estava longe da cidade e ainda está, mas Lord Rhaelle está em Porto Real, cumprindo seus deveres como mestre da lei no pequeno conselho do rei. Ele mesmo não me abordou, mas eu não ficaria surpreso se alguns daqueles cortesãos viessem dele de qualquer forma. Inclinando-se para frente novamente, Lord Arryn olha Axel diretamente nos olhos, enviando um arrepio pela sua espinha. A voz do Lorde do Vale cai para um sussurro, como se estivesse confiando algum grande segredo a Axel. Os Sete Reinos podem ser capazes de aceitar Santanis como seu rei, mas não se Rhaelle lançar o seu nome na disputa. Se o irmão mais jovem se opuser ao mais velho, então os Sete Reinos se fraturarão e a guerra será inevitável. Você não é perfeito de forma alguma, Axel, mas você é a melhor opção que temos, de qualquer maneira. Você é um compromisso que pode simplesmente impedir o reino de entrar em guerra. Ele aprecia a honestidade de Lord Arryn, mais do que um pouco chocado com a súbita lição sobre a política implacável que aparentemente cerca os seus tios. Axel tem que parar por um momento apenas para digerir tudo aquilo e então engolir em seco. Uma vez que ele termina, ele se ajeita. Tem que ser eu então? Eu? O senhor permanecerá como minha mão, pelo menos? Lord Arryn pisca de surpresa antes de sorrir calorosamente. Claro que sim, meu príncipe. Estou apenas envelhecendo, é verdade, mas ainda tenho bons anos em mim para ajudá-lo a encontrar o seu rumo, se nada mais. Com você como rei e a paz mantida, teremos todo o tempo do mundo para garantir que o seu reinado seja um sucesso. Certo. Axel solta um suspiro explosivo e acena com a cabeça. Então, eu farei isso. Eu me tornarei rei. Eu irei para Porto Real com o senhor. É melhor que aqueles malditos clãs da montanha não causem problemas enquanto ele estiver fora, no entanto. Ele não hesitará em correr de volta para o vale se ouvir que eles estão causando confusão em algum momento. Maravilhoso. Daremos um banquete esta noite e então partiremos pela manhã. Se estiver tudo bem para você, príncipe Axel. Porto Real e, de fato, a totalidade dos Sete Reinos estarão em melhor situação assim que você estiver sentado no trono de ferro. Axel solta um suspiro explosivo, parte dele querendo pedir mais um dia para colocar seus assuntos em ordem. Mas a única coisa que ele faria seria ir encontrar os clãs da montanha novamente, e na verdade, ele já havia se despedido deles, tecnicamente. Acenando com a cabeça, ele apenas grunhe. Está tudo bem para mim. O alto mordomo se levanta de seu assento então, e se dirige para fazer os preparativos para o banquete, lembrando tardiamente Axel de sua presença em primeiro lugar. Estranho como um homem que parecia ser uma presença tão grande na vida de Axel de repente parecia minúsculo em comparação com todo o resto. Enquanto Lord Arryn, enquanto Jon começa a lhe contar mais sobre o que ele pode esperar em Porto Real, Axel sente a sua resolução sendo encontrada. Se eles realmente o queriam para ser rei, então rei ele seria. Capítulo 5. Como o inferno ela ia deixar o bastardo de Robert Baratheon se tornar rei. Só de pensar nisso, Cersei Lannister fervia de raiva enquanto olhava para o nada em particular. Ela já havia derramado todas as lágrimas que ia derramar.
Tantas lágrimas que até agora seus olhos ardiam de tão secos e avermelhados que estavam. Nos primeiros dias após a morte de seus filhos, Cersei estava quase catatônica de luto. Se ela não estivesse, teria terminado o serviço ela mesma no momento em que Robert foi encontrado vivo sob os escombros. Ela teria ido aos aposentos dele, à beira de sua cama, e o estrangulado ali mesmo. Infelizmente ela estava tão fora de si que só voltou a si depois dos seus decretos finais e subsequente morte. Apenas ouvir a notícia da mão do rei a fez reagir. Robert havia legitimado o bastardo que ele pensou ter escondido com sucesso dela no vale, e Jon Arryn estava partindo para buscá-lo e trazê-lo de volta para que pudessem coroá-lo rei dos 7 reinos. Só por cima do seu cadáver. Cersei não ia permitir que algo assim acontecesse. Seu ódio por Robert ardia com a paixão de 1000 sóis flamejantes a essa altura. Ele tinha feito seus filhos serem mortos. Seus meninos lindos, tão belos e ferozes. Eles eram verdadeiros leões, os dois, não servos como Robert pensava. Cersei amava seus filhos com todo o seu coração e ela não deixaria as mortes deles sem vingança. Felizmente, uma oportunidade havia sido apresentada a ela. Uma que Cersei seria tola em desperdiçar. Cersei. Pescando, Cersei se liberta dos seus pensamentos e olha para o seu gêmeo. Jaime Lannister está ali com a mão no pomo da espada, suas feições bonitas contorcidas em agonia. Ela entende, é claro. Afinal, não foi só ela que perdeu os filhos. Você estava me ouvindo? Infelizmente, ela não tinha tempo para Jaime no momento. Não se quisesse fazer tudo funcionar. Eles encontrariam conforto um no outro mais tarde, mas agora ela precisava conseguir se concentrar. Ainda assim, ela sabe que seu gêmeo é mais fraco que ela, mais emocional, incapaz de ver o quadro geral. Ele sempre foi assim. Então ela coloca uma expressão atenta no rosto. Desculpe, Jaime. O que você estava dizendo? Seu olhar lúgubre de desespero apenas se aprofunda enquanto ele começa a falar novamente. Cersei, no entanto, apenas o ignora, já de volta aos seus próprios pensamentos, mesmo fingindo melhor que está ouvindo desta vez. Francamente, ela teve sorte de não ter perdido Jaime naquele dia também. Ou talvez não sorte, mas sim, fortuna. Mais da metade da guarda real estava lá embaixo com Robert, Joffrey e Tommen. Fazia sentido, os 3 representavam não apenas o rei e seus herdeiros masculinos, mas também a maioria da família real. Mas Jaime, Cersei podia dizer com alegria, estava com ela. Uma pequena misericórdia. Isso não fazia a dor ser menor, no entanto. Não removia o buraco roedor e aberto em seu peito onde seu coração estivera. De seus 3 filhos, apenas Myrcella ainda vivia. Sua filha linda e maravilhosa, Myrcella. Infelizmente, Myrcella sofria da mesma aflição trágica que Cersei. Ela havia nascido mulher. Se Myrcella fosse homem, então Cersei provavelmente nem teria deixado Jon Arryn e sua comitiva saírem da cidade. No momento em que a mão do rei viesse lhe contar as últimas ordens de Robert, ela o teria matado para que as palavras do bastardo gordo morressem com ele. Então sua Myrcella poderia ter ascendido ao trono de ferro, um leão apropriado como rei dos 7 reinos. Infelizmente, os senhores supremos não aceitariam uma governante feminina, sob nenhuma circunstância. Isso havia sido testado repetidas vezes ao longo dos séculos. Nem mesmo uma Targaryen feminina foi permitida a governar os 7 reinos. Se não fossem pelos decretos finais de Robert, a coroa teria ido para Santanis Baratheon pelas leis de sucessão, e Renly Baratheon depois dele. Nojento. Servos imundos, os dois. Ela os veria mortos também, é claro. Santanis e Renly teriam que morrer para que seus planos fossem bem-sucedidos. É por isso que Cersei estava realmente grata pelas últimas palavras de Robert a Lord Arryn. Ao enviar Arryn para o vale para recuperar seu bastardo, Robert, sem saber, deu a Cersei o tempo de que ela precisava para planejar seus próximos passos. O bastardo não chegaria a Porto Real, é claro. Ele nem sairia do vale. Cersei teve muito pouco tempo para agir, mas mesmo assim conseguiu organizar as coisas de modo que um homem leal Lannister fosse inserido na comitiva de Lord Arryn. A mão do rei, sem saber, entregaria a justiça dela ao bastardo de Robert. Havia algo tão poético nisso. Cersei, estou tentando te dizer, eu sabia. Eu sempre soube. Você sabia que eu sempre soube sobre o bastardo de Robert no vale? Cersei interrompe Jaime, dando-lhe um sorriso de lobo enquanto ele para e pisca para ela confuso. O quê? Cersei, você ainda não está me ouvindo. Mas Cersei apenas ignora suas preocupações. Eu estava ouvindo. Isso é só mais importante, Jaime. O bastardo que Robert legitimou. O homem que deveria se tornar nosso novo rei. Eu sei sobre ele há mais de uma década. E quantas vezes tentei matá-lo. Isso faz Jaime congelar, ficando pálido. Cersei percebe, mas apenas bufa e revira os olhos. Ele realmente sempre foi o mais fraco dos dois. Se ao menos ela tivesse nascido o homem e ele a mulher, tudo teria sido melhor para ambos. Eu não comecei desnecessariamente cruel, sabia? Eu só não podia aceitar sua sobrevivência. Os primeiros venenos que eu pedi que fossem colocados em suas refeições eram suaves, feitos para mandá-lo para um sono profundo, profundo do qual ele nunca acordaria. Uma gentileza, eu imaginei. Cersei. Mas eles não funcionaram, Jaime. Cada veneno que meus agentes tentaram no pirralho, não funcionou. Beladona, pó de toca-cinza, até veneno de basilisco e manticora. Tudo adquirido a um grande custo dos meus próprios cofres pessoais. Todos falharam. No começo eu pensei que estava sendo traída pelos meus agentes. Então eu mandei vários sem que o primeiro soubesse do segundo. O primeiro era para entregar o veneno. O segundo era para garantir que isso acontecesse. Cersei balança a cabeça com pesar. Eles relataram nenhuma reação.
Os venenos definitivamente foram colocados na comida do bastardo. Eles foram ingeridos. Mas nada aconteceu. Mesmo quando enviei um terceiro agente para supervisionar os 2 primeiros, o resultado foi o mesmo. Não importava qual veneno eu preparasse, o garoto de alguma forma sobrevivia, crescendo cada vez mais forte, mais alto e maior, até que não era mais um garoto, mas um homem adulto. Cersei, por quê? Ele não era uma ameaça para você, para nós. Olhando para o seu gêmeo de lado, Cersei solta uma gargalhada de descrença. Nenhuma ameaça? Jaime, olhe ao seu redor. Olhe para a situação em que nos encontramos agora. Joffrey e Tommen estão, mortos, junto com aquele bastardo gordo de um rei. Myrcella deveria ser a próxima na linha de sucessão ao trono, mas por causa do seu gênero, ele será dado ao bastardo de Robert. Isso nunca teria acontecido se ele tivesse tido a decência de morrer anos atrás. Droga. Jaime balança a cabeça, olhando para ela com olhos grandes e pesarosos. Isso não é. Myrcella ainda estaria atrás de Santanis e Renly para o trono, Cersei. Sim, isso era verdade, não era? Cersei apenas sorri, satisfeita por poder explicar as coisas ao seu gêmeo, sua outra metade. Mesmo que Jaime fosse mais fraco, bem, ele ainda completava de uma maneira que mais ninguém poderia ou jamais conseguiria. Eles não serão um problema em breve. Nem o bastardo, veja bem. Eu enviei outro assassino junto com a comitiva da mão. Ele recebeu um veneno muito mais raro e letal. O bastardo de Robert nunca se sentará no trono de ferro. E Renly e Santanis, nós lidaremos com eles em seguida. Cersei. Mas Cersei agita uma mão no ar, interrompendo Jaime. Calha a boca, Jaime. Eu preciso pensar. Renly está na cidade e deve estar vulnerável, mas Santanis está lá em Pedra do Dragão. Removê-lo do tabuleiro levará um pouco mais de esforço. Cersei franze a testa em pensamento, contemplando o assunto por vários longos momentos. Finalmente ela levanta o olhar para fazer uma pergunta a Jaime, apenas para piscar surpresa ao descobrir que ele se foi, tendo partido em algum momento. Tis, tolo sentimental. Joffrey e Tommen estavam mortos e ele estava ocupado demais choramingando em vez de se vingar. Teria que recair sobre ela, assim como sempre aconteceu. A casa Baratheon pensava que a fúria era deles, mas eles não tinham visto nada ainda. Ela não tinha ouvido. Mesmo na segunda vez, quando parecia que estava lhe dando total atenção, ela não tinha escutado uma única palavra que ele disse. Jaime sabia disso porque se tivesse escutado, se tivesse ouvido o que ele estava tentando lhe dizer há dias, ela não teria ficado ali tramando contra ele. Se ela tivesse realmente escutado, ela não teria sido capaz nem de olhá-lo nos olhos. Afinal, a culpa era toda dele. Jaime sabia que Cersei culpava Robert pelas mortes de Joffrey e Tommen, mas a verdade era muito pior do que isso. Claro, talvez aquele maldito Palerma devesse ter se limitado a beber e fornicar e tudo ficaria bem. Ele ter decidido levar Joffrey e Tommen em uma aventura, para ver a descoberta de Tommen certamente não ajudou a evitar a tragédia, isso era verdade. Mas na verdade foi Jaime quem fez todos eles serem mortos. 4 de seus irmãos da guarda real, ambos os príncipes, e ainda mais um rei. Todos mortos por sua mão. Todos mortos por sua inação. Jaime era o único homem vivo que ainda sabia sobre os depósitos de fogo vivo sob Porto Real. Todos aqueles anos atrás, quando o Rei Louco havia dado a ordem ao sábio Rossart para atear fogo aos depósitos e queimar a cidade, Jaime tinha sido forçado a agir. Ele tinha matado Rossart e depois matado Aerys também para garantir. Por isso, ele recebeu o título zombeteiro de regicida, uma maneira elegante de dizer que era um quebrador de juramento por matar o próprio rei que deveria proteger. Jaime nunca havia contado a ninguém o verdadeiro motivo pelo qual matara Aerys naquele dia. E ele nunca tinha contado a ninguém sobre o fogo vivo. Se ao menos ele tivesse. Se ao menos ele tivesse avisado alguém, qualquer pessoa. Então os príncipes ainda estariam vivos. Jaime não se importava com Robert Baratheon. Mas se ele tivesse feito algo seus, Joffrey e Tommen ainda estariam vivos. E isso o estava corroendo como uma faca quente cortando suas entranhas a cada momento de cada dia desde então. Sua esperança era que Cersei o julgasse. De todos, ela merecia o direito, Jaime havia imaginado. Mas ela esteve catatônica no início, tomada pela dor e inconsolável. Chegar até ela nos primeiros 1 ou 2 dias após a explosão tinha sido impossível até mesmo para ele. E agora, quando ela finalmente estava de volta a si e realmente capaz de ter uma conversa, ela ainda não o escutava. Ela ainda se recusava a ouvi-lo. Não, em vez disso, Cersei estava ocupada demais planejando a morte de mais homens. O bastardo de Robert, Santanis e Renly Baratheon. Jaime não se importava com esses homens, para ser sincero. Mas os planos de Cersei para eles traziam a personalidade vil de sua gêmea para um foco nítido. Era como se ele tivesse alcançado algo parecido com clareza em relação à sua irmã pela primeira vez em toda a sua vida. Cersei Lannister era um monstro. E Jaime não tinha certeza se podia aceitar isso, não mais. Assim que deixa os aposentos da rainha, Jaime não desce pela Fortaleza Vermelha até o chão. Em vez disso, seus pés o levam para cima, mesmo enquanto seus pensamentos o arrastam a cada passo do caminho. Até que finalmente ele alcança o topo da fortaleza, saindo para as ameias. O interior da Fortaleza Vermelha é mantido em um certo aroma através do uso de uma variedade de técnicas, mas assim que você sai, o mau cheiro de Porto Real atinge você como uma força quase física. Jaime se inclina para trás por um momento, mas por fim continua, caminhando com os olhos no céu azul e no horizonte distante à sua frente. Ele havia pensado em fazer isso no momento em que soube como Joffrey e Tommen morreram. Ele contemplou o ato durante toda a primeira noite depois, enquanto Cersei jazia catatônica em sua cama e ele estava do lado de fora de seus aposentos, protegendo-a. No final das contas, Jaime disse a si mesmo que tinha que permanecer vivo. Por Cersei e Myrcella, se nada mais.
Ele disse a si mesmo que não era adequado para julgar de qualquer forma, que tinha que ser Cersei. Ela seria quem decidiria seu destino assim que ele explicasse sua culpa. Mas ela se recusou a ouvir e agora, todos esses dias depois, Jaime percebeu que sua gêmea também não era adequada para julgá-lo. No final, havia apenas uma coisa a fazer. Com um suspiro pesado, Jaime tira sua capa branca. Ele já a manchou o suficiente ao longo dos anos. Dobrando-a, ele a coloca de lado. Em seguida, ele começa a remover sua armadura. É melhor ter menos entre ele e o impacto para garantir que o que precisava acontecer realmente acontecesse. Finalmente, Jaime sobe no parapeito e olha para a cidade. Dali no topo da Fortaleza Vermelha, ele pode realmente ver os esforços para desenterrar e remover os depósitos de fogo vivo deixados para trás pelo Rei Louco. A cidade inteira está agitada com tais atividades. É provavelmente a maior quantia de moedas que foi gasta com o povo do Fundo de Pulgas em anos, transformando todos eles em trabalhadores e operários como parte do processo árduo. Isso deveria ter acontecido décadas atrás. Esta deveria ter sido uma das primeiras coisas feitas depois que Robert Baratheon se tornou rei e Jon Arryn se tornou mão. Poderia ter sido se Jaime não tivesse sido um tolo tão calado. Seu silêncio matou seus irmãos da guarda real e seus filhos também. Fechando os olhos com força, Jaime sente umidade em suas bochechas e sabe que lágrimas caem pelo seu rosto. Ele queria ser mais forte. Por Myrcella, se nada mais. Mas, ele não podia. Ele simplesmente não podia. Me desculpe, Myrcella. Com essas palavras finais, o regicida dá um passo à frente e cai. O banquete celebrando a legitimação de Axel e sua ascensão à posição de príncipe herdeiro é um evento paradoxalmente sombrio, mas também jubiloso. Não chega bem ao nível de farra e folia que Robert preferia, mas há mais sorrisos nos rostos do que Jon Arryn viu em qualquer outro ambiente desde a tragédia que tirou a vida do rei e de seus filhos. Francamente, Jon sente que está mais feliz do que esteve desde as mortes deles também. Claro, não é perfeito de forma alguma, mas Axel concordou em se tornar rei. Esse foi o obstáculo mais difícil e agora eles o superaram. Há um vislumbre de esperança nestes tempos que de outra forma seriam tumultuados. No dia seguinte, eles partirão para Porto Real e colocarão o traseiro de Axel no trono de ferro o mais rápido possível. A morte de Robert nem a morte de seus filhos seria esquecida tão cedo, mas pelo menos não foi o desastre completo e total que poderia ter sido. Olhando para o lado, onde Axel está sentado ao seu lado, Jon tem que olhar duas vezes ao ver a quantidade de comida que o jovem príncipe herdeiro está engolindo. Na verdade, o futuro rei de Westeros está atualmente consumindo o que quer que seja colocado à sua frente e o está fazendo em uma velocidade tão rápida que os clientes mal conseguem manter seu prato ocupado com cada novo prato antes que ele tenha demolido completamente o anterior. Jon balança a cabeça em diversão e admiração um tanto estupefata com a cena. Na verdade, Axel é filho de seu pai. Na sua época, quando Robert estava mais perto da idade de Axel, o rei muito mais jovem poderia ter lidado com a mesma quantidade de comida, provavelmente. Por outro lado, isso não o serviu bem depois que a rebelião acabou e ele precisou governar a paz que se seguiu. Reis eram reis e, portanto, podiam fazer o que quisessem até certo ponto, especialmente consigo mesmos. Robert havia se afogado em vinho e prostitutas e comido comida suficiente para rapidamente passar do guerreiro imponente e imponente que havia sido em sua juventude, para o rei grande e gordo que se tornou em seus últimos anos. Mas não era função de Jon repreendê-lo por isso. Ou pelo menos, era o que a mão sempre pensou. Tais pensamentos só foram solidificados por suas primeiras tentativas de fazê-lo no início do reinado de Robert. O rei o havia rejeitado todas as vezes, e Jon rapidamente aprendeu a segurar a língua sobre tais assuntos. Axel era diferente, ou assim Jon esperava. As semelhanças entre o jovem príncipe herdeiro e Robert em sua idade paravam no físico. Mentalmente Axel e o jovem Robert não poderiam estar mais distantes, principalmente por causa da diferença em suas criações. Então talvez ele ouvisse Jon um pouco melhor. Talvez cuidar do peso e desacelerar um pouco fosse o primeiro de muitos conselhos que a mão poderia dar ao seu novo rei e realmente ser ouvido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.